Oi, gente, boa noite. Esperar o pessoal terminar de ser notificado. Oi, tia Cida, que bom te ver aqui. Oi, sogrinha, tudo bem? Muita gente aqui do desafio, entre sapatos e livros. Vamos esperar a tia Pan. Hoje nós fizemos o sorteio lá do Clube de Leitura. Algumas foram sorteadas. 10 mulheres vão ganhar, ó, uma caneca ou dessa aqui, ou outra com outro modelo. Legal, né, gente? Ó, a tia Pan chegou. Vamos ver aqui. Pronto. Aí. Oi! Oi, tudo E bem? aí? Tudo e você? Tudo jóia. Finalmente conseguimos fazer essa live. Não é, menina? Essa vida. Isso é uma coisa com a minha lâmpada aqui, que minha lâmpada é meio esquisita. Parece que tá meio vermelho, assim. É, não aconteceu olha não, depois eu vejo. Mas e aí, tá boa? Tudo bem, tirando que tá ruim, tá tudo ótimo, né? Que carinha de cansada que você tá. Nada, é longe dos meninos, gente. 2 semanas já longe Oh, do. meu Deus. Chega, né? Ai, nossa, é difícil. Imagino que seja, porque ainda não passei por isso, ainda não tô nessa fase, né? Não, eu também nunca tinha passado por isso, não, nunca mais. Nunca mais? 2 semanas, nunca mais. Ah, então, Pan, que legal. Receber você aqui no meu Instagram, né? Agora que você tá aí famosa, chiquérrima, graças a Deus, abençoando a gente com esse conteúdo assim tão bom, tão edificante para todas nós. Tem sido maravilhoso te acompanhar. Amém. Continua tudo como antes, viu? É só o tempo que vai diminuindo. Não, eu imagino, porque assim, agora que eu comecei a ter um pouquinho mais de seguidores e com esse trabalho com o clube de leitura, eu não dou conta de responder todo mundo. Eu falo, gente, como é que a banda dá conta? Eu não dou. Já tô em paz, já sofri com isso, agora já entendo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É, é Uma hora difícil tá mais. mesmo. Mas as pessoas também entendem, Algumas né? sim, outras não. Ah, deveriam, eu entendo. Então, Pamela, acho que todo mundo que está aqui online deve te conhecer, né? Todos já sabem do trabalho que você tem realizado, agora com Mulheres de Força, um novo portal aí para abençoar mais ainda a gente. Muito legal, fiquei muito feliz por você. Eu acho que deve ter algumas seguidoras suas aí que não me conhecem, então eu sou a Priscila Aidar, eu sou a esposa do Valério, a mãe da Aurora e da Antônia. E comecei um clube de leitura para mulheres agora esse ano. Nós finalizamos o nosso desafio de leitura, o primeiro ontem, e assim foi uma benção. Nós lemos Mulherzinhas, da Luísa May Alcott. A ideia é ler literatura clássica, que é a minha formação também, mas numa perspectiva cristã. A gente lê a partir da Bíblia. Então foi bom demais mesmo. E temos aí planos muito legais para 2020. Se alguém quiser Amém. depois conhecer, vamos lá no meu Instagram. Quem sabe você dá uma E, palhinha lá no Mulheres de Força, né, pra nós. então, quem sabe? Vamos conversar depois. Vai ser uma alegria, um prazer. Com certeza. E aí, Pam, a gente tem um grupo, né? Lá no Clube de Leitura. O nome do clube é Entre Sapatos e Livros. A gente tem um grupo. Um grupo a gente falava só sobre o livro, porque era um capítulo por dia, e no outro era interação. Então, aí já sabe, né? Igual o grupo lá do Telegram. Todos os tipos de assuntos surgiam. E esse assunto da domesticidade foi um assunto, ele acaba sendo polêmico, né?
Porque ou a mulher que trabalha acha que aquela que não trabalha está atacando-a. E a mulher que não trabalha, muitas vezes acha que ela está numa posição melhor do que aquela que trabalha. E aí a gente acabou debatendo, eu fico ali meio que moderando, aí alguém falou, a gente podia fazer uma live, né, sobre esse assunto. Chama alguém, Pri. Eu falei, já sei quem que eu vou chamar. Vou convidar a Pamela, se ela puder, para falar sobre isso, porque você já tem falado muito, né, sobre estar em casa, sobre organização do lar, mas biblicamente, numa perspectiva cristã, a gente podia conversar sobre isso. E aí, Pam, é pecado mulher trabalhar? Não tem lugar nenhum da Bíblia que proíbe a mulher de trabalhar fora, né? Nenhum lugar. Mas existem sim papéis, né? Papéis que foram aí determinados pelo nosso Criador, né? Pelo nosso design aí, o design mais perfeito que existe, né? E se ele deu certas instruções, é porque é dessa forma que a coisa funciona, é dessa forma que a coisa fica harmônica, né? Uhum. Então, não tem nada de errado com a mulher trabalhar fora. Inclusive, eu acho que muitas mulheres que trabalham fora são mais presentes na vida e na coordenação da casa do que muitas mulheres que ficam em tempo integral dentro de casa. Uhum. A gente até falou sobre isso, porque não é a questão de trabalhar fora ou não. Eu acho que tem muito a ver com a maneira como você conduz o seu lar. E o papel que Deus te entregou, aquilo que você exerce dentro de casa. Porque muitas vezes a mulher está em casa, mas ela fica o dia inteiro no celular, ela fica, né? Hoje em dia não é mais televisão, né? Mas é ali passando no Instagram, ainda tem. Mas tem então. O retorno ao lar, ele ou deveria ser, né, primeiramente com a nossa mente, né, e com as nossas emoções. Uhum. Né? Eu acho que esse que é o grande retorno ao lar, porque eu fiz o primeiro movimento de retornar ao lar fisicamente. Né? Eu parei de trabalhar fora e tal, mas eu não tinha retornado mentalmente nem emocionalmente, né? Eu tinha um pensamento, né, na verdade, né? Que a gente pode falar que eu retornei através do meu pensamento, né? Entendi que isso era o melhor, que isso deveria ser o certo, mas as nossas emoções, elas demoram a acompanhar, né? A nossa mente, o nosso pensamento, ele é mais rápido, né? A gente consegue um entendimento mais rápido, né? O Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito, né? Nosso espírito comunica para o nosso pensamento e a gente é isso. Só que para isso descer, para isso, demora. Né? Acho que tem até um autor de um livro, que eu não vou me recordar agora, que ele fala que a distância entre o céu e o inferno é a distância de um palmo, né? Da mente para o coração. Né? Então, assim, para descer para o coração demorou. Né? E eu surtei dentro de casa. Então, assim, surtei de um jeito que era melhor ter ficado trabalhando, né? E eu acho que é esse que muitas vezes acontece, né? A mulher fica tão surtada dentro de casa, eu recebo muito isso, né? Tem mulheres que acham que estão numa posição melhor dentro de casa, mas tem mulheres que também não estão dando conta, que estão surtando, e elas acham, então, que é melhor elas voltarem a trabalhar fora do que ficarem em casa desse jeito estressada. Só que o problema é que não vai resolver, gente. Não importa se você está lá fora ou se você está dentro de casa, né? Importa onde está o teu coração, né? Onde estão as nossas emoções. Então, é esse retorno ao lar que é primordial. Né? Se a gente olha ali para a mulher virtuosa, para a mulher de provérbios, cara, ela acorda cedo, ela trabalha com as mãos, ela trabalha na casa dela, ela fabrica não sei o quê, ela vai de longe, ela pega as coisas, ela compra, e ela compra uma vinha, né? Então, assim, é uma mulher que está o tempo inteiro trabalhando, mas quando você... Tanto é que eu sempre usei essa justificativa justamente para eu trabalhar fora, né? Não, mulher tem que ficar dentro de casa não. Virtuosa fala, né? A gente, muitas vezes, a gente olha o que a gente quer nas passagens, né? E quando a gente vê ali, onde está o coração dela? Está na família. Né? A família dela louva, a família dela, né, reconhece o que ela faz, né? Esse negócio de mulher invisível, cara, tem uma birra, não me mandem aquele vídeo dela. Eu tenho uma birra ali, porque a mulher não é invisível, a mulher sábia dentro da casa dela, ela não é invisível. Ela é louvada e amada pelos seus. Né? Então eu tenho uma birra naquele vídeo. Não sei quem sabe de que você sabe que vídeo. Eu sei qual que é uma pastora loira americana.
Sabia que ela Eu era não sei, eu também tô chutando que ela é, porque era uma igreja, né? Imaginei que fosse. não lembro. Eu a birra que não me mandem, gente, não me mandem esse vídeo. Desperta meus instintos primitivos, porque isso não é promessa de Deus, né? A promessa de Deus é que a gente vai ser amada, que a gente vai ser reconhecida, que os nossos maridos vão nos louvar, não só os maridos, né? De público louvarão as suas obras, né? Então não existe isso de mulher invisível, não. Se você está invisível, você está fazendo alguma coisa errada, né? E aí a gente. Oh, gente, eu tô perdendo minhas linhas de raciocínio. E aí a gente, né, tem essa. A gente precisa ter esse entendimento de que por mais que a gente trabalhe fora, por mais que a gente faça as coisas, o principal, os nossos olhos, o nosso coração está voltado para os nossos, né? Então o que acontece hoje? O que acontece é que dificilmente um trabalho cartorário, CLT, de 8 às 18, vai permitir que você tenha esse olhar para os seus, né? Eu acho que esse é o grande problema nosso. Hoje, por exemplo, o ritmo de trabalho que eu tinha, o trabalho que eu desenvolvia, impossível eu ter a minha família, a minha casa como meu primeiro ministério, né? É esse aí que é um grande problema, né? Não é o trabalhar ou não fora. É se os seus estão recebendo as primícias daquilo que você tem para dar, né? Então, quem está recebendo as primícias é seu chefe ou é sua família, né? Exatamente. E por que a gente surta? Por que existe essa dificuldade tão grande da mulher do século XXI voltar para o lar? Porque as nossas avós, muito provavelmente, elas não tinham esse problema. Porque, na verdade, elas já nasciam para realmente estar em casa e ficar em casa. E eu escutei algumas coisas recentemente, e ao longo da minha vida, ao longo desse tempo que eu tenho estudado um pouco mais sobre o papel da mulher e etc., a mulher tem um neném, né? Uma mulher que acaba de dar à luz, por exemplo, e ela fica doida, desesperada para voltar a trabalhar, porque ela tem aquele sentimento de inutilidade, ela tem um sentimento de que ela é muito mais útil lá fora, eu posso usar os meus talentos para abençoar outras pessoas. Já ouvi muito esse discurso, né? Tô pedindo a Deus que me mostre onde Ele quer me colocar, porque aqui em casa... Mas é uma fuga, né? Porque cuidar de bebê, cuidar de menino pequeno, a gente sabe que é um trabalho, isso é trabalho, né? Mas por que, Pan, que a gente surta desse jeito? E por que a gente tem essa dificuldade tão grande de voltar para casa, de voltar para o lar? Porque a gente foi poupado, né, com a melhor das intenções pelos nossos pais a amadurecer, né? A gente não amadureceu, a verdade é essa. Então nós somos um bando de crianças egoístas que querem ser guiados por aquilo que nos dá prazer, né? Claro que nos dá prazer estar bonitas, arrumadas, né, no ambiente de trabalho, né? E a gente, né, tem reuniões, tem coisas, né, que são importantes e tal. E é bem menos, cansa trabalhar fora. Cara, cansa trabalhar dentro de casa. Quem fala que trabalhar fora é cansativo é porque não passou um mês dentro de casa cuidando da casa e dos meninos, né? Então, as nossas avós, cara, a criança já crescia ali na lida, né? Então, já ia para a roça, já capinava, já, né, já cuidava, já aprendia a cuidar de casa, já aprendia a cozinhar, né? Conversa aí com as senhoras mais velhas, com 12, 13 anos, ela já cozinhava, já fazia tudo. Havia um amadurecimento natural, né? Que é de você realmente ver o fruto do seu trabalho, de você ir lá, de você pôr a mão na massa, né? Então, assim, o menino já era criado mesmo, que tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa, a menina já sabia que ela ia dar à luz. Hoje em dia, as meninas nem sabem o que é lidar com um bebê, né? Não sabe. Lá, né? Então, assim, as crianças mais... Então, assim, haviam-se muitos filhos, então os mais velhos já aprendiam a cuidar dos mais novos, né? Já existia todo aquele... A gente já era inserido numa comunidade, já sabia como a vida funcionava. Hoje a gente não. Hoje é uma geração que foi criada isolada, né? Tem mulheres aí que ganham neném, nem sabia que o neném acordava de madrugada para dar de mamar, né? Não tem a mínima noção do que é cuidar de uma criança. E aí, quando vê um ser que realmente depende de você ali 100% do tempo, você surta. Por quê? Porque você não pode tomar banho mais a hora que você quer, você não pode comer mais a hora que você quer, você não pode mais dormir a hora que você quer, né? Só que isso, toda mulher daquela época já convivia já com os irmãos, já sabiam como é que era um bebê dentro de casa, né? Então, muitas de nós crescemos sem saber o que é um bebê dentro de casa. E, de repente, quando a gente se depara com isso... Né, gente, meu Deus, que vida é essa? Não, eu vou voltar para o meu trabalho, porque
isso aqui não dá para mim não, né? É uma fuga da responsabilidade, né? Então é melhor eu trabalhar fora com né? Eu usei esse discurso, não, João Paulo. Olha só, eu fiquei até 3 anos, a Laura tinha 3 anos, eu em casa já surtando, eu falei, não, olha só, a Laura precisa ir para uma boa escola. Se eu não voltar a trabalhar, a gente não vai ter condição de dar uma boa escola. Nossa, eram as melhores possíveis, né? Mas na verdade não, era eu que não queria mais ficar dentro de casa todo santo dia, né? Cozinhando, limpando, né, e tal, mas tá, no meu trabalho, todo santo dia, olha, as mesmas reuniões, as mesmas metas, os mesmos relatórios, e Pois é. eu não achava ruim, né, porque a gente perdeu mesmo a dimensão do que é eterno, né, os nossos olhos estão fitos só nessa terra, e se eu olhar só para essa terra, realmente é melhor trabalhar fora, né, se eu olhar para o meu filho como alguém que eu tenho só que limpar, dar comida, né, e brincar, se eu não olhar para ele como uma alma eterna que eu tenho que guiar para a eternidade, cara, é melhor ir trabalhar e pagar alguém para cuidar dele mesmo. No final de semana, dá uns beijinhos, dá uns abraços, tá tudo resolvido. Viu? Quando dá, né? Porque muitas vezes nem isso. Eu conheço pessoas que, infelizmente, chega o fim de semana ainda dá um jeito de arrumar alguém para cuidar do filho, para poder se divertir. E é uma mentalidade. É uma sociedade toda voltada para o eu, é o meu prazer, é a minha satisfação, é o que. Ai, Deus quer que eu seja feliz, gente. Vocês estão entendendo? Exatamente. Né? Deus quer que eu seja feliz. Não, Deus não quer que eu me anule. Né? Não, porque eu tenho que estar feliz para cuidar bem do meu marido, eu tenho que estar feliz para cuidar bem dos meus filhos. E como é que eu sou feliz? Eu sou feliz lá no trabalho. Existe muito esse discurso. Muitas vezes é um salário que é o suficiente para pagar uma creche para uma criança pequena, que ainda não tem nem idade escolar, que ainda nem tem idade para ir para a escola. E isso aqui não é uma crítica ferrenha a quem faz isso, mas é uma tentativa de que as mulheres abram os olhos e percebam que elas estão perdendo, né? A oportunidade de ver um filho crescer. Quando a gente foge das nossas responsabilidades, gente, isso não vai trazer alegria, né? Isso não vai trazer paz, não vai trazer plenitude. Por quê? Porque a gente existe um criador, né? E esse criador disse como que a banda toca, né? Quer ser feliz nessa terra? Tá aqui, ó, né? Uhum. E tal, né? Cristo morreu porque a gente tem a vida em abundância, aquele que ama a Deus, aquele que segue os mandamentos dele, vai comer do melhor desta terra. Né? E aí você pode até por um tempo se enganar com essa questão de que você está no seu trabalho, de que você está feliz, né? Mas isso não perdura, né? Isso não perdura. E por quê? Porque a gente está fugindo daquilo para o qual a gente foi criado, né? E aí quando a gente entende, quando a gente aceita, aí que a gente começa a viver a verdadeira felicidade, né? Então assim, eu antes, nossa, meu Deus do céu, pode despachar meus meninos para tudo que é lugar aí, que nossa, não tem problema, né? E aí hoje não, hoje eu vejo, meu Deus do céu, eu não consigo fazer nada sem meus filhos aqui, entendeu? Porque muda tudo, né? É uma virada. Pra quem que você tá fazendo as coisas, né? Pra que você tá em casa? É por eles, né? Vocês não estão lá. Essa questão de anular, né? Que eu ouvi muito esse discurso. Porque eu não quero me anular. Né? Por que eu ficar em casa? Como se estar em casa fosse isso da mulher invisível, né? Como se eu estivesse invisível. Na verdade, é por causa do serviço. O difícil é servir. Aí é que tá, a gente mudar essa mentalidade, porque aí eu saio de mim, eu não sou mais o centro é o outro, o centro é o meu marido, o centro são os meus filhos. E isso não quer dizer anulação, isso quer dizer serviço. Até no nosso livro, a personagem é uma família, né? A família Marte. E são 4 filhas e uma mãe. O pai foi para a guerra como capelão, a Guerra Civil Americana. O livro a história se passa no século XIX. E fica ali aquela mãe com as suas 4 filhas. E é uma mãe muito sábia, né? Nós chegamos à conclusão de que ela é a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31. Você tem que ler esse livro, Pam. Porque a senhora Marte é o exemplo assim concreto na personagem da mulher que personifica a mulher de Provérbios 31. Muito sábia, muito assertiva, a forma como ela cuida das filhas, a forma como ela educa as filhas para a autonomia. Então, ela é encantadora. A senhora Marte faz parte da minha assembleia de vozes. Eu falei isso para as meninas, né? Ela é uma personagem ficcional, mas ela está aqui.
o que a senhora Marte faria no meu lugar, né? Ela está ali na minha Assembleia de Vozes. E a gente percebeu algo muito interessante, que ao longo do livro inteiro, ela é chamada de Senhora Marte. O nome dela, o primeiro nome, nós não sabemos. Nós passamos por 23 capítulos sem saber o nome dessa mulher. Ela é a esposa do Senhor Marte. Aí é que está, né? Então, ela se anulou? Por um lado, sim. Mas, por outro, ela estava ali educando filhas para a eternidade. E isso para ela não fazia a menor diferença, né? Ela era mamãe. Ela era mamãe e ela era a mulher do Senhor Marte. E a gente tem essa dificuldade hoje da gente, nesse sentido, não de ser a mulher invisível, mas no sentido de sair de cena para que o seu marido brilhe ou para que os seus filhos eles sejam o centro da sua vida. Você concorda? Sim, gente, olha só. A palavra de Deus fala, né? Quando houve ali o pecado, quando houve a queda, o que a palavra de Deus fala? Né? Deus vai falando, não, agora vai acontecer isso, o homem vai ter que trabalhar, a mulher vai parir com dores e tal, e ele fala, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Gente, tudo da mulher, inclusive tudo do universo feminino gira em torno do homem. Até quem é feminista, ela quer ser feminista porque ela quer ser mais do que um homem. Tudo da mulher, gente, gira em torno do homem, né? Então, assim, ao invés de a gente querer ficar brigando, né? Ao invés de a gente querer ir assumir um papel, né? A gente precisa assumir o nosso papel, né? O papel que Deus nos deu, né? Deus nos deu o papel de tocar gente, né? A mulher, ela tem esse dom de tocar os seus, o homem não tem. O homem tem que ir pra terra, tem que suar, tem que trabalhar, tem que ralar. A mulher não, a mulher que vai auxiliar o marido, é a mulher que vai conduzir os filhos, né? Então, a gente precisa assumir esse papel, porque se a gente não assume, a gente vai e tenta assumir o papel do homem, né? Porque, né, tem muito disso também, né? Tem que ver quais são os motivos que estão te levando a trabalhar fora, né? Se você está indo para assumir um papel que não é seu, o que vai acontecer? Os seus filhos, você vai assumir ali um papel de homem e os seus filhos vão ficar desprovidos do papel da mãe. Né? Então, vai ser uma casa desarmônica, não tem jeito, né? Se a gente não assume o papel para o qual a gente foi criada, isso vai impactar nos nossos filhos, isso vai impactar na nossa vida. Olha só, eu fico assim, admirada. Tem um monte de mulher, eu não posso me anular porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, você tá feliz? Tô feliz. Toma antidepressivo, se afunda em comida, cara, que alegria é essa? Que felicidade é essa, né? Que não anulação é essa, né? Viver estressada, viver, né? Só tem tempo pro trabalho, só fica bonita pro trabalho, né? E o marido vai ficando de escanteio, né? Que falsa independência é essa, né? O que essa mulher tá construindo? Essa, pra mim, é uma mulher que não tá construindo nada. O dia que ela morrer, não diz que trata o outro e coloca no lugar dela, né? Justamente. Lá fora, nós somos substituíveis, assim, de um dia para o outro, mas aqui... Agora nós somos substituíveis. Aqui dentro do meu lar, eu sou única. Só eu sou a mãe das minhas filhas, né? A única mãe que elas têm sou eu. A única pessoa que elas têm para educarem-nas e para fazerem-nas mulheres abençoadas e mulheres que vão servir a Deus sou eu. E eu vou perder isso. E parece muito óbvio, né, Pan? Quando a gente está conversando aqui e a gente já tem uma jornada aprendendo sobre todas essas coisas e também é uma mudança de mente, como você falou, né, da mente para o coração, uma mudança de emoções, é uma mudança como a gente enxerga tudo. Mas eu sei que tem muita gente que ouve o nosso discurso e acha que a gente é doida. Que assim, é um discurso muito que contradiz muito tudo aquilo que o mundo e que a sociedade nos dá, nos coloca. Eu falo muito que nós somos filhas das filhas da segunda onda do movimento feminista. Literalmente, as nossas mães, elas são filhas da segunda onda, né? Elas receberam tudo o que foi... Elas são filhas do anticoncepcional, elas são filhas da liberdade sexual, do divórcio. E, querendo ou não, foi isso que elas nos passaram. E ainda aquelas que não vêm de famílias cristãs ou que não são cristãs. E aí, como é que a gente faz? Porque eu mesmo, tô te perguntando uma dúvida minha mesmo. Porque eu tenho facilidade
para falar sobre isso com mulheres cristãs. Né? A gente vai na Bíblia, a gente consegue mostrar, olha, é assim, assim, assim. E com quem não é cristão? Como é que a gente ajuda essas pessoas? Pregando o evangelho. Uhum. Porque assim, às vezes a gente quer, por exemplo, uma mulher que não é temente ao Senhor, né? Você falar para ela que ela tem que ir para casa cuidar dos seus, não vai fazer o menor sentido, né? Não, porque faz o menor sentido. porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? Essa pessoa precisa conhecer a Cristo, né? Muitas mulheres que se dizem cristãs também precisam conhecer a Cristo, precisam conhecer o Deus a quem elas servem, né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? Então, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama será amado por meu Pai, e eu me revelarei a ele, nós habitaremos nele, né? Então, assim, a gente precisa entender que essa vida aqui não é para ser vivida com as nossas forças, com as nossas capacidades, né? Porque se a gente pega aí, a palavra de Deus fala que a oferta de Abel nos fala até hoje, né? Quando Caim e Abel foram lá e foram ofertar ao Senhor, né? Caim e Abel sabiam que eles tinham que ofertar um animal, porque aquele animal representava Cristo, né? Eles sabiam do princípio de Deus. Mas o que Caim fez? Caim falou, não, eu vou ofertar das minhas obras. Eu vou ofertar daquilo que eu acho que é o melhor. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu não vou dar o que Deus quer de mim, não. Eu vou dar o meu melhor para Deus, né? E Deus não aceitou, né? Deus não aceitou, Caim se irou, né? E Caim veio a matar Abel, né? E aí, muitas vezes a gente faz isso com Deus, né? Deus requer que a mulher seja uma videira frutífera no interior da sua casa. Querida, se você vai trabalhar fora ou não, não importa. Você foi chamada para ser uma videira frutífera no interior da sua casa, né? A videira frutífera é aquela árvore grande e se repousam nela, né? Você tem que ser lugar de repouso, você tem que ser lugar de refúgio, né? Você tem que cuidar da sua casa. Para que o evangelho, a palavra de Deus fala que a gente tem que ser boas donas de casa para que o evangelho de Cristo não seja blasfemado, né? Então, isso tá lá na palavra de Deus, é isso que Deus quer de você, mulher cristã. Mas aí você fala, não, eu vou dar para Deus o meu melhor. Eu sou uma boa administradora, cara, eu mando bem, gente do céu, eu botei muito dinheiro pro Estado quando eu trabalhei no Estado. Cara, eu fiz, nossa, quanta coisa eu fiz quando eu trabalhei. Eu estou dando para Deus o meu melhor. Sinto muito, Deus não vai aceitar, né? Porque Deus quer que a gente o obedeça, né? E não que a gente dê das nossas obras, né? Não que a gente dê daquilo que a gente acha que é o nosso melhor para Deus, porque a nossa justiça é paninho de menstruação para Deus, né? A nossa justiça não é nada para Deus. Então a gente tem que entender que o que a gente deve ofertar para Deus é aquilo que Ele quer de nós, né? E Ele quer que as mulheres, né, sejam sim, aprendam a amar os seus maridos, aprendam a amar seus filhos, né? Como assim? Eu amo meu marido, eu amo meus filhos. Por que Deus fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos? Porque amor não é sentimento, né? Não é esse sentimento egoísta que a gente ama, mas assim, ama desde que a gente toca em troca, né? Não, amor é paciente, amor é benigno, não busca os próprios interesses, né? Não se porta inconveniente, não se arde em ciúmes, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor, né? Esse é o amor verdadeiro, não o sentimento que a gente tem. E a gente precisa ser ensinada mesmo, a amar o marido, a amar os nossos filhos, a nos portarmos convenientemente, a termos um espírito manso e gentil, né? E a sermos boas donas de casa, né? Você tem que ser boa dona de casa para que o evangelho de Deus não seja blasfemado, né? Aí a gente pode fazer ou como Caim ou como Abel, né? A gente pode ofertar aquilo que Deus quer ou a gente pode ofertar das nossas obras. No final da história a gente já conhece, né? Então quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouça. Esse versículo ele é muito, muito sério, assim. Para que o evangelho seja conhecido, para que o evangelho seja pregado, que as mulheres sejam boas donas de casa. Paulo também falou para Tito que as mais velhas nos ensinem eu estou me colocando como jovem, né? Eu já tô na idade de ensinar, mas serem boas donas de casa. Mais novas que a gente, né? Pois é, sempre há as mais novas. E você tem falado muito que as meninas falam, sou solteira, você acha que vale a pena? Já vi você responder lá na caixinha, né? Eu assinar uma mulher de força. Claro! Imagina se eu
tivesse ouvido isso com 18 anos ou antes de me casar. E a gente vai trabalhar esse ano, vai ser o papel da esposa lá no clube de leitura. E aí muitas jovenzinhas, mas você acha que eu participo? Claro! Nossa, é um privilégio, porque você vai poder ouvir coisas muito antes de estar ali já com a sua casa montada, com o seu lar sendo construído. Já vai chegar com assim, léguas de distância, pelo menos de mim, quando eu me casei, né? Travou a Pamela. Pam, está aí? Tá travando aí também. Voltou? Voltou? Voltou. É sua internet? Voltou. Não, esse live no Instagram, aqui a internet é 200 gigas. Não é internet. Tem problema mesmo. É o Instagram. É assim mesmo, a gente vai. Ontem a gente fez um hangout interno. Nossa, foi uns 15 minutos só para resolver problema técnico. Aí, agora voltou. É assim mesmo. Mas é isso, né? As mais novas tendo a oportunidade de ouvir coisas que nós não tivemos e que a gente teve que reaprender e tá buscando ainda, e tá buscando aprender, porque eu achei interessante demais o que você falou em uma das suas lives da semana passada, no lançamento do Mulheres de Força, que a mulher de guerra, ela não edifica sua casa. Não tô te ouvindo. Tá sem áudio. Vocês estão ouvindo a Pan, gente? E me ouvindo? Sinalizem aí, por favor. Você quer sair e voltar? Não tô te ouvindo. Nós que estamos ouvindo agora, não. Vocês estão ouvindo, meninas? Meninos, que eu sei que tem homem aí também. E a Pamela, você tá ouvindo, Débora? Aí ela saiu e volta. Porque o Instagram, às vezes, ele dá esses problemas mesmo. O que eu tava falando, gente? Me ajuda, que eu perdi a linha de raciocínio. Aqui. Pronto. Tá voltando. Aí. Eu coloquei ela para voltar, tá conectando. Aí, voltou. Oi. Aí. A gente não estava te ouvindo. Essas lives no Instagram sempre dão uns probleminhas. Então, não sei o que você falou aí. Eu também não sei. Fala. Esse negócio, né? Eu vi alguém falando assim, mas é porque se Deus me deu esse trabalho, é porque é de Deus, né? Eu tenho um chamado. Quando eu entrei em crise, né? Que eu não queria mais ficar em casa, isso porque foi uma decisão minha ficar em casa. Não infernizei a vida do João Paulo, não, porque eu cismei que eu tinha que colocar Laura na minha coberta. Cismei. Mensalidade absurda. É porque é baratinho. Eu escolhi a mais cara, né? Inconscientemente, não é estudar nessa, porque não sei o que. E aí eu falei, João Paulo, olha, seu salário não dá. Seu salário não dá, né? Pra manter a casa e pagar uma escola dessa, né? Porque tem escola, tem transporte, né? Então eu vou ter que voltar a trabalhar, né? E nossa, mas infernizei, tipo assim, minha filha estudar nessa escola, entendeu? E aí, no dia que ele pra mim falou assim, então tá bom, Pânia. Pode trabalhar. Isso foi 10 horas da manhã. 2 horas da tarde do mesmo dia, o meu ex-chefe falou assim, Pâmela, você não quer voltar, não? Eu falei que era de Deus, né? Falei que era de Deus, que eu tinha que voltar, gente. Nossa vida é de Deus mesmo, tá? Quer seja para o nosso bem, quer seja para nossa desaprendizado, né? Nesse caso não foi para o bem, foi para disciplina mesmo, né? Então assim, Deus é longânimo, ou seja, ele tem um longo
ânimo com a gente. Ele sabe que tem coisas que a gente vai demorar 10 anos para entender. E Deus é longânimo, ele tem um longo ânimo, né? Ele espera pacientemente. E ele tem vários mecanismos, gente. Ele vai estreitando a gente, ele vai apertando, ele vai encaixotando, ele vai dando uma chicotada para entender, né, aquilo que ele quer ensinar pra gente. Então, foi de Deus, né, eu ter voltado a trabalhar, mas foi para nossa disciplina, foi para minha disciplina, né? Então, assim, então a gente tem que tomar cuidado de Deus. Tá cortando? Vocês estão me ouvindo, gente? E agora cortou. Oi? Oi, voltou. Voltou? Voltou. As meninas estão reclamando que tá cortando, mas é assim mesmo, gente. Vamos tentando aí. Então, assim, tudo na nossa vida é de Deus, gente. Quer seja para o nosso bem, quer seja para a nossa disciplina. Né? Então, assim, mas eu não sei se eu tenho um chamado para em casa, né? Eu não sei se eu tenho um chamado, nem, né? Eu já falei que ficar ou não ficar em casa não é a questão, né? Mas, eu não sei se eu tenho um chamado para cuidar da minha casa, né? Gente, se você casou, você tem um chamado para cuidar do seu marido e da sua casa. Ponto. Você não precisa orar para isso, né? E, ai, Deus, eu tô com a vontade de matar esse meu chefe. Literalmente, tô com vontade de matar ele. Fala a palavra de Deus, não matar. Você precisa orar para isso, né? Então, deixa eu ver se eu tenho um chamado para cuidar do meu marido, né? Para servir meu marido. Não, se você casou, você tem um chamado para servir seu marido. Né? Se você tem filhos, você tem um chamado para maternidade. Se você tem uma casa, você tem um chamado para cuidar dessa sua casa. Você não precisa orar para Deus para isso. Né? Já está lá na palavra de Deus. Você precisa ler mais a palavra de Deus, né? Justamente. Eu vou até além. Se você casou, você tem um chamado para ser mãe. Também. Porque tem eu casei, mas eu tô orando eu acho que eu não tenho vocação. Casou, você tem um chamado para ser casada, para ter um marido, então é para ter uma família, né? Acabou, não existe isso. Não nasci para ser mãe. Você nasceu com útero. Já começa daí. Então, se eu não tivesse vocação para o casamento, aí é outra história. Aí realmente você não vai ser mãe solteira, né? Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Mas casou, então não tem que orar também a esse respeito, né, Pan? As meninas estão cobrando aqui que o que a gente estava conversando antes de você sair é sobre lá no Mulheres de Força, quando você falou que mulher de guerra não edifica a casa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para quem não ouviu, porque eu achei aquilo fantástico e eu tô levando assim ao pé da letra. Porque a colega ainda tem muita coisa para aprender, mas estamos aí no caminho. Foi uma pregação que eu ouvi na internet em que ele falava isso, né? Do chamado mesmo da mulher, né? Que a mulher foi chamada para tocar a gente, né? Que é a gente que tem esse dom. Eu sempre falo isso, né? A gente que tem dom, gente. A gente que edifica a casa. Isso é um dom, né? Não é o marido que edifica, é a mulher. Que é a mulher que tem esse chamado para a gente. Né, para tocar gente, né, para influenciar pessoas. Você acha que Satanás foi em Eva primeiro por quê? Né? Ele tirou o uni do unité? Não, porque quando a mulher cai, a casa cai. Né? Quando a mulher cai, provavelmente o homem cai. Né? Agora, quando o homem cai, não quer dizer que a mulher vai cair. Né? Porque a mulher sabe que edifica a casa. Né? E aí, né, sobre esse termo, né, porque assim, gente, nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia está escrito ali que não tem uma simbologia, que não tem um significado. E quando a gente começa a olhar a simbologia das coisas, quando a gente começa a fazer comparativo com as referências de Deus, nossa, a palavra de Deus é algo tremendo, tem tudo para a nossa vida na palavra do Senhor. Né? Então, quando fala que a mulher edifica casa, né, e a gente está edificando casa para quem? Para o Senhor. E a nossa casa é edificada para o Senhor. E aí, quando a gente olha para a história de Davi, quando Deus fala da construção do templo, né, e tal, e Davi começa, né, a reunir tudo, gente, fez tudo para a construção do templo, né? Ele comprou material, ele separou, ele fez tudo, e só que na hora de construir o templo, o que deu para ele, Davi? Edificarás casa em meu nome, porque tu és homem de guerra. Né? Então, o que a gente aprende com isso? Que homens de guerra não edificam casa para o Senhor. Mulheres de guerra não edificam casa para o Senhor.
Né? E quando a gente estuda aí a edificação do templo, as pedras, elas eram cortadas na pedreira, né? Elas eram, na hora de construir, as pedras eram encaixadas, não houve barulho na construção do templo. Então, gente, a gente não edifica casa com grito, fica casa no silêncio. Se a gente quer quebrar pedra, a gente quebra pedra na pedreira, de joelho com o Senhor, né? Não é gritando, né? Não é gritando com o marido, não é gritando com os filhos, né? Não é assim que se edifica uma casa ao Senhor, né? Então a gente aprende, não é nada que Paulo fala que toda a palavra de Deus é útil para o ensino, é útil para a demonstração, né? É útil para o aprendizado. Então, quando a gente olha a construção do templo, a construção de uma casa ao Senhor, isso fala ao nosso coração, né? Isso fala como deve ser construído um lar, edificado um lar para o Senhor, né? Então, gente, não é com guerra, não é com grito, né? É com o espírito manso, né? Com o espírito gentil, é isso que a gente deve buscar do Senhor, né? Sermos pacificadores, né? E Salomão significa pacífico, né? Então, quem edifica casa? Pacificadores. Quem são filhos maduros de Deus? Os pacificadores. Então, a gente precisa ser mulheres pacificadoras se a gente quer edificar um lar para o Senhor, né? Justamente. E o 1 Pedro diz a mesma coisa, né? Com o espírito manso e tranquilo. Seja isso o adorno da mulher. Então, e é de muito Senhor, né? É tudo que, como você disse, a Bíblia está toda conectada e faz todo sentido, né? A mulher de guerra, como é que ela vai edificar? Na verdade, ela vai derrubar todo o seu lar. A edificação do templo, né? A edificação do templo, gente, está em 1 Crônicas, tá? Essa questão de que não edificar as casas porque és homem de guerra tá no capítulo 28, tá? 1 Crônicas 28. Mas ali em Crônicas tem aí toda a história, né? Justamente. Pediram para você terminar de contar a história. Aí você voltou a trabalhar e... Foi um caos, gente. Foi assim, gente, aconteceu tanta coisa assim com a nossa filha na escola. Foi assim, um tormento. A Laurinha não queria saber mais de orar, não queria saber mais de Deus. Uma professora falou para ela que Deus não existia, entendeu? E falou de um jeito que fez muito sentido para a cabecinha dela de 3 anos. Então, assim, foi um toma lá da cá de Deus, assim, bem forte, né? Porque, gente, ser disciplinado por Deus é uma bênção, significa que você é filho. Porque quem não é filho, você pode sair do caminho deles, pode sair do caminho, e, cara, não vai acontecer nada com você. Agora, se você é filho de Deus, você sai do caminho, Deus, né? Pega ali o cajado, pega ali a traz a ovelhinha de volta. O pastor te pega ali pelo pescoço. Se precisar quebrar as pernas da ovelhinha fujona, quebra, né? Mas não deixa a ovelha para longe, né? Então foi isso, foi um quebrar do Senhor para eu voltar quietinha, com o rabinho entre as pernas, né? E entender que o meu lugar era dentro de casa mesmo, e que não necessariamente seriam dentro de casa sem trabalhar, né? Quando eu vim para dentro de casa, eu vim mesmo, não quero saber mais também de trabalhar, não quero saber de mais nada, né? E aí eu questionei uma vez o presídio, eu falei assim, olha, eu só acho eu sou muito a pessoa que, Deus tem muita paciência comigo, porque a pessoa que é abusada. E eu virei para os presbíteros e falei assim, olha, eu só acho muita sacanagem de Deus ele ter feito eu estudar administração, ele ter feito eu ser boa no que eu faço, para agora eu ficar dentro de casa. Porque, cara, se era para isso, ele podia ter lá atrás que eu ia estudar um monte de outra coisa, não que eu estudei. Porque aí, cara, olha que desperdício de tempo eu falando com o presbítero. Que eu tinha que ficar dentro de casa, né? Mas ainda tava rebelde, porque esse cara é muito tempo desperdiçado na minha vida, né? E aí ele muito calmo, muito manso, né? Virou e falou pra mim, olha, Pamela, se Deus permitiu que você estudasse tudo isso, se Deus permitiu que você fosse boa no que você faz, saiba que Deus vai te cobrar todo esse conhecimento para a obra dele, né? E eu assim, tá, mas eu não vou mais trabalhar, né, por frente de casa, não vou mais trabalhar, como assim eu vou usar isso na obra do Senhor, né? E aí, né, aconteceu tudo que aconteceu esse último ano aqui no Instagram, que é justamente eu usando tudo que eu aprendi de administração, de planejamento, né, para a obra do Senhor, né? Nossa, justamente, é o que está acontecendo comigo agora também, né? Que eu estudei tanto, fiz até mestrado em literatura, e aí também, no meu caso, foi por uma outra questão que eu abandonei, justamente por causa da decepção com a vida acadêmica,
Eu nunca mais quero saber disso. Eu nunca mais peguei minha tese, nunca mais olhei. Não queria nem saber, porque aquilo ali tá tudo cheio de esquerdismo, aquele negócio todo. Eu perdi meu tempo, eu não aprendi nada. E larguei pra lá, não queria nem saber. Olha aqui. E aí, O Adalberto daqui, gente. O Adalberto é o presbítero? Não, o Adalberto não é presbítero, não. O Adalberto, ele trabalhava comigo na época que eu trabalhei no Lisboa. A Laura nasceu e eu voltei a trabalhar. Ei, Adalberto, olha, ele me conhece da época de trabalhar, né? Fala se eu não gostava de trabalhar, Adalberto. Nossa, mas que trabalho, gente. Ele me pegou a virar, aí depois eu fiquei longe, depois eu voltei. Isso, né? Adalberto, Tia Pô tá aqui, continua trabalhando, continua sendo doidinho da cabeça, mas agora dentro de casa, né? Então, e aí eu fiquei com raiva da academia e tal. E aí comecei a estudar, a ler outras pessoas e tal. E aí o negócio lá de imaginário, de expandir o imaginário, de formação do imaginário. Falei, gente, mas a minha dissertação de mestrado é sobre imaginário. E eu joguei o negócio no lixo, eu vou voltar, vou estudar esse negócio de novo. Porque eu acho que não era do jeito que eu estava pensando, não era tão ruim assim, não. E aí fui lá pegar, e aí é justamente sobre a teoria do imaginário, a minha tese, ela ficou boa, porque aí depois você vai com outro olhar para aquilo ali, e falei, gente, eu posso usar isso para abençoar as pessoas. E aí quando você fala que a mulher toca, né, eu até escrevi um texto, tá lá no meu Instagram, quem quiser depois ver, é a imagem de uma taça. Porque uma das simbologias da mulher no imaginário, na teoria do imaginário, é justamente a taça, porque é a que recebe. Tudo na mulher é para dentro. Né? O nosso Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele nos fez para que nós entendêssemos que sim, o nosso lugar é dentro. É dentro de casa, não no sentido de que eu não posso ir para fora, mas quando eu estou dentro, eu estou no meu habitat natural. Né? A taça que recebe, o útero que recebe e transforma, né? O nosso sistema reprodutor é tudo para dentro. Quem é para fora é o homem. E essa simbologia toda, isso daí já é explicação, não precisa de mais nada. Foi assim que Deus nos fez. Né? O nosso colo, né? Para quem que o filho corre quando ele está choroso? É para a mãe, é o colo da mãe, é o seio. Né? Os nossos lugares, o nosso lugar é esse, é dentro. Né? Aí no texto eu coloquei assim, que quando a mulher sai, ainda que seja porque ela ficou viúva e ela tem que trabalhar porque ela não tem opção, ainda que seja porque ela divorciou-se por causa de um casamento abusivo, ainda assim ela sai. Se ela sai, a família perde, independentemente de qual seja o motivo. E ainda que quando ela volte, ela se entregue totalmente, completamente àquela família, de alguma maneira, quando a mulher sai, a família perde. Aí algumas pessoas me questionaram. Vieram falar assim, mas você não pode escrever isso não, porque você está falando que é isso, que se a mulher sai, mesmo que ela tenha ficado viúva, mesmo que ela precise trabalhar, a família perde. Eu falei, querida, com todo amor, eu estou falando um fato, o que eu estou falando é verdade. A família perde. A gente pode fazer o possível para que essa perda seja menor, mas ela perde. E a dificuldade que as pessoas têm de ouvir as verdades, né, Pam? Tipo, não, você não pode falar isso. Você não pode falar a verdade. Não, é a verdade. Eu tô falando a verdade. É em amor, mas é a verdade. É a verdade liberta, é a verdade que transforma. A gente precisa deixar que a verdade de Deus nos liberte, nos transforme. Né? Porque senão a gente vai estar correndo, né? Edificando casas sobre areia, e naquele grande dia a gente ouvirá: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Né? A nossa vida não é só aqui. Né? A gente tem que ter temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Para quem a gente tem edificado a nossa vida, né? Não só a nossa casa, né? Em busca de quê que a gente tem ido. E tem muitas mulheres que precisam, né? Uma até comentou, eu preciso trabalhar, né? Para ajudar com o que a gente precisa, né? Primeira coisa, a gente precisa entender, né? Sobre qual que é esse preciso, né? Não, eu preciso trabalhar por falta de comida de casa. Ok, mas muitas vezes mulheres com esse discurso, tá? Não estou dizendo que é o discurso de quem comentou aqui, tá bom, gente? Estou falando, abrangendo aqui um pouco, né? Pra gente poder entender. Mas que, na verdade, é para pagar o financiamento de uma casa. Quem disse que você tem que financiar a casa? Quem disse que tem que ter casa própria, né? Moro de aluguel. Né? Então, assim, quem disse, né, que você tem que ter um carro? Né? Nós estamos para vender um carro aqui, porque a gente fez umas contas aqui.
acho que melhor vai ser vender o carro para a gente poder ter tranquilidade nas coisas aqui. Vamos pegar Uber, né? Vamos pegar um ônibus, eu preciso, né? Então, assim, primeiro, assim, se está trabalhando para ter o básico, né? A mulher é auxiliadora mesmo, né? A gente precisa, sim, auxiliar o nosso marido, mas a gente não pode perder de foco aquilo que é o que Deus quer de nós, né? Então, assim, gente, temos um Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o pai da provisão, né? Então, assim, né? É joelho no chão, né? E é orar para o Senhor, para que o Senhor dê condições de que o marido sustente, ou então de que você consiga ajudar o seu marido sem precisar abandonar a sua casa, sem precisar abandonar os seus filhos, né? O que a palavra de Deus fala, né? Tudo tem orientação, né? Que andeis ansiosos, com que é a vez de comer, com que é a vez de vestir. Olha aí os lírios do campo, olhem as aves, né? Olhem tudo. Pai cuida. Quem dirá de vocês, homens de pequena fé, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que serão acrescentadas. Muitas vezes, esse medo que a gente tem, né, de que vai faltar alguma coisa e tal, é um medo que deriva, né, eu tenho estudado sobre essa questão de onde deriva o medo, né, e tal. O medo deriva da solidão, da ausência do pai, né? Então, muitas vezes a gente tá aí correndo, achando que não, né, se eu trabalhar, né, vai faltar comida e tal, e não sei o que, a gente tá olhando porque para nossas forças, e o nosso pai tá lá, ok, quer ir na sua força, vai, né, mas, né, eu tô aqui, eu sou dono do ouro e da prata, busca primeiro a mim, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, né? Então, assim, a gente às vezes está buscando com arroz e feijão dentro de casa, mas não está buscando o reino de Deus. A gente está buscando o evangelho para as pessoas, a gente não está buscando servir na nossa igreja, a gente não está buscando servir o outro, a gente não está buscando nada, né? Então, a provisão não vem, né? Porque Deus fala, busca o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Tudo. O pai sabe, o pai, gente, ele é pai. O pai sabe, né? Tanto que a passagem fala, o pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Vocês precisam de comer, vocês precisam de beber, vocês precisam de vestir. O pai sabe. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, né? Ou seja, buscai fazer a minha justiça, ou seja, aquilo que eu quero que você faça, né? Então, assim, que tipo de relacionamento a gente está tendo com o Senhor, né? Que tipo de intimidade a gente está tendo com Deus? Muitas vezes a gente está na correria, né? A gente chama correria lícita aos nossos olhos. Deus, eu estou dando meu Senhor, porque se eu não fizer isso vai faltar comida dentro de casa. E Deus está lá. Você acha que se eu quiser eu posso mandar um caminhão aí entregar comida, né? A minha discipuladora numa das EBDs, ela estava contando o caso de um pastor, não me recordo, eu acho que era presbiteriano, não me recordo. Ele e a esposa dele resolveu montar um orfanato, e eles não tinham a menor condição para isso, né? E eles tinham lá, sei lá, 60 crianças, e muitas vezes eles não tinham mantimento para dar para essas crianças, mas eles tinham uma fé no Deus da provisão. E aí conta que eles sentam todos, tendo comida ou não tendo comida para vocês. Eles sentavam à mesa, eles oravam agradecendo ao Senhor e esperavam. E ele fala, ó, começou a chorar, tinha quase chorando. E ele fala que eles nunca esperaram mais do que 30 minutos para a comida chegar à mesa. Do nada. Algum restaurante mandava entregar, alguém chegava lá e entregava, né? Isso é intimidade, né? Isso é saber que Deus é o Pai, que Deus cuida, né? Então, assim, muitas vezes a gente está precisando desenvolver mesmo, né? Essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com Deus, né? Saber que Ele é Pai, saber que Ele cuida, né? Muitas vezes a gente tem um problema aí de aceitação, né? A gente ainda não entendeu a paternidade de Deus na nossa vida, né? E aí a gente vai sofrer, né? E Deus não vai desistir da gente, mas o caminho vai ser um pouco mais difícil, né? É a confiança irrestrita no Senhor, né? Porque a gente hoje vive numa ilusão de segurança, né? Nós que somos a geração aí dos concursos públicos, a ilusão da estabilidade, a ilusão de que eu não vou perder meu emprego, de estar, a casa própria, né? Não vou passar dificuldade, não vou passar necessidade. É uma ilusão, porque nós não temos controle de absolutamente nada. O controle está no Senhor, o controle é todo dele. E às vezes, eu preciso trabalhar.
E às vezes a gente vai olhar, mas precisa por quê? Né? Eu preciso trabalhar fora. Ah, não, porque se eu não for... senão a gente não consegue viajar todos os anos. Né? Não estou desprezando as viagens, né? Um momento muito gostoso em família, de entretenimento, mas isso é realmente necessário? E aí, hoje eu fico vendo, Senhor, como Deus me transformou, né? Porque eu achava que... não queria nem filho, Pam, pra você ter uma ideia. Tanto que eu fui mãe muito tarde, né? Eu era do tipo assim, se eu quiser ser mãe, eu vou lá e adoto, né? A pessoa, a praticidade encarnada, entendeu? Ah, o dia que quiser filho, eu vou lá, adoto, já pego pronto, gente, pra quem ficar grávida. Olha aí, tá com 4, por enquanto. Boa, Ana, nossa, é fiel para completar. Se Deus não está completando a obra na sua vida, então você precisa ver direitinho se você é filho, porque filha é disciplinado, não tem jeito. A Ramayane fez uma pergunta que eu estava até pensando em falar sobre isso. Quando o marido não aceita que a mulher fique em casa? Eu acho que a resposta para isso aí é joelho no chão, né? É oração, para que o Senhor transforme o coração desse marido. E enquanto isso, acho que você vai concordar comigo, Pan, enquanto isso ela tem que honrar o marido. E aí o trabalho vai ser duro, porque ela fora é aqui dentro de casa. Não é pecado você trabalhar. Justamente. Leia o livro A Esposa Excelente, de Marta Pease. Tem um capítulo aí só para mulheres cujo... você só me prometa que você não vai tacar ele no fogo, por mais vontade que você tenha de tacar no fogo. Você continue lendo o livro, tá bom? Mas tem um capítulo especialmente para essas mulheres cujos maridos não aceitam que ela trabalhe fora, né? Então tem ali... Gente, a mulher sábia edifica casa, né? Com sabedoria que a gente vai santificar o nosso marido, né? Porque que a palavra de Deus fala? Que se o marido, porque assim, né? O marido que não concorde com isso, e não é uma necessidade, né? Tem marido que não. Eu acho que a mulher tem que ser independente financeiramente, como se houvesse independência, né? Esses dois são nossa cara. Mas então assim, esse marido não conhece a Deus. Se ele fala que ele é cristão, ele não faz a mínima ideia do Deus a quem ele serve, né? Então ele não obedece a palavra. O que a palavra de Deus fala? Que quando o marido não obedece a palavra ainda, que ele seja ganho pelo proceder da sua esposa. Exatamente. É a mulher que vai santificar o marido e vai ganhá-lo, né? Então, assim, né? Não é com palavra, não é que você não vai pregar, que você não vai falar de Deus, mas não é como morar, né? Não é que você vai conseguir mudar o seu marido, né? Você realmente mostrando temor de Deus. Não é fazendo guerra, né, Pam? Não é fazendo guerra, né? Então, é joelho no chão, é oração e conduta, né? Você tem que mostrar para ele que você serve esse Deus. Esse Deus não manda você ser submissa? Esse Deus, né? Desde que você não esteja pecando, né? Não é pecado você ir trabalhar fora, né? Então, assim, se ele vê, né? Nossa, olha só, né? Olha o comportamento da minha mulher, né? Que é o que a palavra de Deus fala, né? Com um comportamento cheio de temor do Senhor, né? Nossa... Né? Então, esse homem vai começar a olhar para você e ver que realmente você reflete aquilo que você acredita, né? Tem que mulher começa a brigar com o marido, que foi o meu caso, né? Começa a brigar com o marido para voltar a trabalhar, né? No caso, ele voltar a trabalhar, mas enfim, você pode começar a brigar com o marido, ficar em casa e vai olhar, meu Deus, que Deus é esse que ela serve? Não, mulher, vai trabalhar. E é aquilo que você tem dito, né, Pan, com muita frequência e que tem martelado no coração das mulheres que estão te acompanhando. Eu tô falando para vocês, eu não tô falando para ele, né? Aqui a mudança é para você, mulher, é para você que eu tô falando. Esquece ele, esquece no sentido de que ele é um bruto, ele é um preguiçoso, ele é um insensível. Não tô nem aí, não é com ele que eu tô falando. Eu tô falando com você. O que você pode fazer para se mudar, para mudar aquilo que está em você? E a partir daí que seu marido perceba essa mudança e também mude pelo poder de Deus, né? Sim. Então falta 1 minuto para acabar. Então vamos despedir, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Um beijo. Obrigada, obrigada. Foi maravilhoso. E vamos nos falando. Próxima vez que eu for a Uberlândia, eu quero te ver de novo. Pode vir, será um prazer. Pra gente bater um papo, levar o marido, quem sabe a gente vai fazer um programa legal com todo mundo, né? Fazer um churrasco. Beleza, te aviso com antecedência. Deus te abençoe, querida. Tenho orado por você.
Um Obrigada. beijo. Até mais. Como é que é o print, gente? O print. Printa aí, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.